desligou. É, aula de Biologia 2, hoje, dia 20/5, a gente vai falar. Acabou aquela parte de evolução, né? A gente falou aí, esgotou o assunto, agora a gente vai entrar em histologia animal, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar da histologia, vai falar dos tecidos epiteliais e daí a gente vai caminhar, tá? Então, hoje é é, é, a aula 7 do livro de vocês, a partir da página 58, tá? Então, a gente vai avançar nesse caminho aí. Eu vou compartilhar minha tela, mais uma vez, gente. Ah, professor, está travando. Isso, beleza, avisa. Que segunda-feira travou bastante e eu não ouvi ninguém me chamando. Ou, professor, estou com dúvida. Beleza. Tá com dúvida? Chama aí também, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar a apresentar minha tela. Todo mundo vendo aí? Me responde, alguém me responde. Vendo a tela? Abre o microfone. E outra coisa, não vá embora quando eu acabar aqui. Porque aquela coisa de sempre, né? Listinha de, de presença, tá bom? Então, aqui a nossa aula 7, ok? A partir da página 58, como eu falei. Isso, 58. Então a gente vai falar de histologia animal. O que é histologia, galera? Histologia é o tecido, é o estudo dos tecidos, tá? E hoje a gente vai falar do tecido epitelial e aproveitar para falar do órgão, do maior órgão do corpo humano, que é a pele, que tem a sua parte mais externa, a epiderme, tá? Apenas a epiderme de tecido epitelial, tá bom? Vocês estão vendo aí? Um abre o microfone e fala comigo. Tá tudo certo? Tá tudo certo, professor. Beleza, obrigado, Ana Luísa. Bem, então vamos lá. Tecido epitelial, galera, é um tecido de células que vão geralmente revestir, tá? Alguma superfície. Então, epitelial, ele tem várias origens, bom? Ele não é só um tecido de origem ectodérmica, como pode parecer, né? Na ectoderme do embrião surgiu, formou os epitélios. Não, existem epitélios recobrindo internamente tecidos, externamente órgãos, desculpa, recobrindo internamente órgãos, externamente órgãos, externamente o corpo. Então, aquilo que a gente chama de, é, é, peritônio, pericárdio, todos esses tecidos, como é que a gente fala? Esses revestimentos são de tecido epitelial, estando dentro ou fora do corpo, não importa, né? E pelo lado de fora do nosso corpo, a gente tem a epiderme. Quais são as características gerais desse tecido? Então, são células, primeiro, justapostas, ou seja, são células que estão muito unidas, muito aderidas, tá? Muito aderidas umas às outras, com pouquíssimo espaço entre as células. Então, você veja aqui, ó, você vê que as células aqui, ó, nessa imagem de microscópio, você nem consegue enxergar o espaço entre elas, né? É tudo coladinha. Já no tecido aqui embaixo, você vê que tem partezinhas abertas aqui. Então, você tem essa parte mais rosinha aqui, ó, é tecido entre células, tá vendo? Isso aqui é uma célula, e entre as células você tem um espaço. Aqui não, aqui você não consegue verificar espaços entre as células, tá? Então, praticamente não possuem substância entre as células, tá? Muito pouca substância intercelular. Outra coisa, são tecidos não irrigados, tá? Eles sempre vão depender do tecido conjuntivo que está abaixo dele para nutrir, para liberar
nutrientes para eles. Tá? Nutrientes, oxigênio, enfim, tudo que o sangue pode transportar, hormônios, enfim. O tecido epitelial, por não apresentar vasos sanguíneos, recebe nutrientes, como eu estava falando, por difusão a partir de vasos sanguíneos que estão encontrados no tecido conjuntivo subjacente. No caso da pele, a derme. A derme é o tecido que está logo abaixo, é um tipo de tecido conjuntivo que é frouxo, né, conjuntivo frouxo, que tem vasos sanguíneos e vai nutrir esse tecido. Entre o tecido conjuntivo e o epitelial, forma-se uma coisa chamada de lâmina basal. Tá? Então, a gente vai ter uma lâminazinha aqui, dá para ver até um pedacinho da lâmina aqui, ó, nessa imagem. Tá? Essa lâmina basal, ela dá sustentação ao tecido epitelial, ele fica preso ali, e isso dá uma ligação entre o conjuntivo e o epitélio. Tá? Essa lâmina, quando tiver muitas proteínas fibrosas, por exemplo, muita queratina, vai formar uma membrana chamada membrana basal. Tá? É basicamente a mesma coisa, só que a membrana é quando tem muito tecido, muita proteína fibrosa ali. Só isso. As células do tecido epitelial têm um curto período de vida, mas têm alta capacidade de regeneração, que é variável, tá? Depende do tipo de epitélio que a gente está falando. Mas, por exemplo, na pele, a gente troca esse epitélio constantemente, tá? Muito daquela caraquinha que sai da gente aí é tecido, são células epiteliais que estão saindo. E o que acontece na pele? A gente tem um tecido estratificado que as células mais abaixo vão se repondo, vão fazendo elas subirem. E aí a gente vai ter uma célula mais pavimentosa lá em cima. O que vai acontecendo? Conforme essa célula vai amadurecendo, ela vai ganhando um envoltório de queratina e de cutículas, de cerídeos, né? Vai formando uma capa de cera e vai matando essa célula. Ela chega e fica lá em cima, já está morta, já é uma célula morta. E aí ela só escapa, né? A cada 3 dias a gente troca essas célulazinhas todas lá em cima. Então vai se formando novas células o tempo inteiro. Bom, gente? Bem, quais são as funções gerais aí dos tecidos epiteliais? A gente vai ter tecidos que protegem o corpo, tá? Como é o caso da pele. A gente vai fazer revestimento de órgãos, tecidos, organismos, de modo geral. Existe também o epitélio de secreção, que são as glândulas. E também nós vamos ter tecidos de absorção, tá? Aqui eu tenho um epitélio de revestimento, aqui em cima, e proteção, e aqui eu tenho um epitélio também de revestimento, né? Não tem nada a ver aqui. Ele não é glandular, parecendo uma glândula, mas não é. Aqui um simples cúbico, e depois a gente vai ver esses tipos todos, tá? Bem, nos tecidos epiteliais, galera, a gente vai ter adesões entre as células, tá? Adesões importantes aí que a gente precisa conhecer. Primeiro, entre células, eu falei, mas são células extremamente justapostas, elas vão ter algumas estruturas que as unem. Primeiro, esses desmossomos, tá? Desmossomos são esse tipo aqui, ó, de junção. Tá vendo? Que tem uma célula aqui e outra célula aqui. Uma célula 1 aqui e uma célula 2 aqui. Vocês estão vendo isso? E esse desmossomo, ele une essas células, tá? Nós vamos ter essas proteínas aqui chamadas de cadeirina, tá? Que fazem tanto essa união aqui, quanto ficam formando esses pelos aqui. Essas proteínas dependem da presença de cálcio. Quanto mais cálcio em circulação, quer dizer, quanto mais cálcio, né? Cálcio é um micronutriente, então precisamos dele em pequenas quantidades, mas se você não tiver cálcio disponível, você pode ir perdendo essas junções. Uma das coisas que acontece quando você tem pouco cálcio é descamação de pele, né? Por quê, então? Porque você vai perder desmossomos. E os desmossomos, eles estão principalmente envolvidos em epitélios de tração. Por exemplo, quando na pele, né? Você está sempre tracionando essa pele, né? Está puxando para cá, para lá. Então a pele está sempre sendo tracionada. Então o que eu vou ter nessas células epiteliais
de cima da pele, desmossomos. Agora, uma coisa interessante é que, observado aí em laboratório e, enfim, em testes, já foi mostrado que um indivíduo que tem um carcinoma ou um adenocarcinoma, que são câncer, carcinomas são cânceres em epitélio, que são bastante frequentes, né? E adenocarcinomas são cânceres em epitélios glandulares. É quase a mesma coisa, mas só está em tipos de epitélio diferentes. Então, esses desmossomos, eles perdem, eles vão sendo fragilizados e essas células se soltam, tá? Então, inclusive, algumas dessas células podem entrar em metástase e elas espalharem o câncer pelo corpo, tá? Então, é uma das coisas que acontece em metástase, em metástase não necessariamente, mas em neoplasias de um modo geral, em cânceres de um modo geral, é que os desmossomos do epitélio que está sendo afetado, eles desaparecem e as células começam a se soltar dele, além de formar, né, a tumoração, que é uma coisa comum, né? A tumoração acontecer mesmo dentro do corpo, tá bom? Então, esses desmossomos são os mais comuns dessas adesões entre células. Bem, as zonas de adesão são parecidas com os desmossomos. Os desmossomos são um tipo de zona de adesão, só que existe uma zona de adesão específica, onde eu vou ter a caderina associada à actina e miosina, que são, lembra, de contração. Né? A actina e miosina são os que fazem a musculatura contrair. Então, quando eu tenho essas zonas de adesão com actina e miosina, esse epitélio sofre transformações, ele vai se movendo, tá? Zona de oclusão, a gente vai ter aqui, ó, tá vendo? Aqui a zona de oclusão, essa imagem. O que é essa zona de oclusão? O epitélio de absorção, tá? Principalmente, então, aí nos epitélios que revestem o intestino delgado, a região do jejuno e do ilho, que são as regiões de absorção. Esse epitélio, ele vai ter essa união aqui que permite, galera, é interessante isso, ele permite que substâncias que estejam nesse espaço entre as células, entre para a célula aqui, ó, entre para um lado para o outro. Mas, ao mesmo tempo, eles não deixam as substâncias saírem, eles bloqueiam a saída dessas substâncias. Então, são proteínas que permitem a entrada de substâncias na célula, mas impedem a saída para esse tecido, essas trocas aqui, tá? Entre células, chamadas de zonas de oclusão. Tá? Então, o material que está entre as células entra, mas o que está dentro da célula não sai. Tá bom? Bem, as junções gap são trânsitos de moléculas e íons. Então, aqui, ó, junções do tipo gap, junções celulares do tipo gap. Então, aqui tem uma célula, ali tem outra. Eles vão permitir a troca aqui entre essas células de substâncias. São como se fossem canais por onde passam íons, tá? E moléculas de um modo geral, de uma forma mais fácil. Lembrando que esse tecido só se nutre por difusão. Então, eu preciso dessas passagens, por exemplo, para trocar nutrientes entre as células, tá? E lá embaixo, aqui não está mostrando, mas aqui embaixo, ligando a lâmina ao tecido conjuntivo e à lâmina basal, tá vendo aqui a membrana basal? Eu tinha falado para vocês, está aqui, ó, embaixo, tá vendo? E aqui já é tecido conjuntivo. Aqui embaixo a gente vai ter os chamados hemidesmossomos, que é parecido com o desmossomo, só que é só de um lado, porque o tecido conjuntivo não forma esses desmossomos. Então, é só do lado da célula epitelial. E o que esses hemidesmossomos fazem? Unem essa célula à lâmina basal. Tá bom? Beleza? São os hemidesmossomos. M porque é a metade. É como se eu olhasse para esse cara aqui e só visse essa parte aqui, ó. Só um pedaço. Tá bom? Então, une ali a célula à lâmina basal. Valeu? Então, essas são as especializações aí
das células de tecidos epiteliais. Bem, nos tecidos epiteliais, a gente tem epitélios de absorção também, ok? Esses epitélios de absorção são aqueles que vão ter microvilosidades. Ou seja, a célula está aqui e ela tem nela aqui dobras, né? Essas dobras que aumentam a superfície de sustentação, de absorção das células. O que forma essas microvilosidades são os microfilamentos, tá? Então, uma coisa é a vilosidade intestinal. Os intestinos já são dobrados, né? Você pegar um lúmen do intestino, você vai ver que ele é dobrado. Mas se você cortar um pedacinho aqui, né? Vou pegar aqui um pedacinho desse e ampliar aqui, você vai ver que as células desse pedacinho, elas são assim também, ó. Tá? Como estão ali. E isso aqui tem um núcleo, né? E aqui eu tenho uma série que está deixando aquilo ali mais escuro, assim, né? São os microfilamentos, tá? É o citoesqueleto que está fazendo essas dobras. Então aqui eu tenho as vilosidades e aqui eu tenho as microvilosidades, ok? Que aumentam ainda mais a superfície. Imagina uma coisa que é dobrada em cima de outra dobra, tá? Isso aqui aumenta a área de absorção. Bom, beleza, gente? É isso. Bem, tecidos epiteliais, de um modo geral, os epitélios de revestimento. Vamos ver aqui. Ele tem quatro formas de células básicas: as células escamosas ou pavimentosas, que são achatadas, formando como se fosse um piso, tá? Como esse caso aqui, ó. Vendo? Isso aqui é uma célula desse tipo aqui, ó, escamosa, tá? Nós temos as células cúbicas, que são como se fossem cubos, né? Elas são tão altas quanto largas, podem ter microvilosidades, né, em sua superfície. As células cúbicas funcionam na secreção também, tá? E na absorção, né? Então, esses epitélios cúbicos vão estar em zonas de secreção de substâncias e em zonas de absorção, como os intestinos, tá? Bem, as cilíndricas são mais altas do que largas e elas protegem tecidos subjacentes, né? Sua superfície pode ter microvilosidades também. Muitas vezes são especializadas para secreção e absorção, algumas também podem ter cílios, que é o caso da traqueia, tá? Então, cadê as cilíndricas? Aqui, vamos ter prismático aqui, né? Mas aí não. Mais ou menos, né? Células de transição são aquelas que variam da forma entre cúbicas e achatadas e vice-versa, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai ter esses tecidos? Eu vou ter tecidos, essas são os tipos de célula, e eu vou ter tecidos diferentes que ela vai formar. Então, aqui o primeiro que está me mostrando, que vai estar presente nas fossas nasais, na traqueia e nos brônquios, são os pseudoestratificados. Por quê? O que é o estratificado? O estratificado, galera, é o que tem várias camadas, tá? Então, tem várias camadas, eu chamo de estratificado. Se tem uma camada simples, eu chamo de simples. Agora, esse cara só tem uma camada. Note que esse cara aqui, ó, só tem uma camada de células. Mas parece que tem mais, não é? É porque essa célula que está embaixo, ó, a célula que está aqui, ó, elas fazem isso aqui, ó. Então, essa aqui, ó, faz uma célula assim, ó. Então, vai formando como se fosse uma estratificação, porque os núcleos ficam em posições diferentes. Tá? Então tá aqui, ó. Porque os núcleos estão em posições diferentes, porque tem mais citoplasma maior, parece que tem um extrato aqui, né? Parece que tem duas partes, mas é uma só, né? Então esse é o tecido que está aí nas fossas nasais, nas traqueias, nos brônquios, e eles vão ter esses cílios aqui, ó, que ficam fibrilando, por exemplo, nos brônquios e na traqueia, ficam vibrando, jogando o muco para o lado de fora. Elas têm células glandulares aqui no meio que produzem glândulas que produzem secreções,
e essas secreções vão servindo para impedir aqui, né, a entrada de micro-organismos no ar que a gente está respirando. E esses cílios ficam fibrilando e jogando esse muco para fora, formando aí o catarro, a meleca, né? Quanto mais micro-organismo tiver contaminando ali, mais você vai produzir. Por isso que no momento de que você está com uma infecção, começa a produzir mais muco, né? Normalmente você tem esse muco que vai protegendo. É, também no frio é comum aumentar esse muco, por isso que é mais comum você adquirir micro-organismos nessa região. Por quê? Porque esse muco também serve para umedecer o ar, né? Esse tubo vai servir para aquecer e umedecer, o que facilita a difusão do oxigênio lá na frente, tá certo? Então, esse muco tem essas três funções, né? Umedecer o ar, aquecer nem tanto é com ele, mas e também proteger contra micro-organismos. Então, eu tenho essas três funções nesse tubo e esses cílios precisam ficar mandando isso para fora, porque senão esse líquido entra e vai provocar problemas dentro do pulmão, vai acumular líquido no pulmão, o que é ruim. Tá? Então, eu preciso desses cílios funcionando aí para jogar esse muco sempre para fora. Beleza? Então, esse é o pseudoestratificado. A gente vai ter o simples pavimentoso. Esse simples, galera, por ter poucas camadas, ele vai ser um tecido de troca bastante comum. Então, ele vai estar nos alvéolos pulmonares, né, que precisa trocar oxigênio ali, gás carbônico, revestimento de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, os endotélios desses vasos, que precisam trocar substâncias. Né? Então, eles precisam ser pavimentosos, ou seja, com células achatadinhas e com uma só camada, porque eles precisam trocar com o meio, tá certo? Então, esse é o simples pavimentoso. Eu tenho o simples cúbico, tá? Que estão aí nos túbulos renais, que também, né, tem aquela coisa de tirar e entrar substâncias aqui, tá certo? Nos túbulos renais, então eles são simples, vão fazer trocas, né? Reabsorção de água, né? Todo aquele processo de reabsorção de glicose, aminoácidos, absorção, secreção de sais, tudo isso lá nos túbulos dos rins, tá? O simples prismático, né, é o do estômago, né, que reveste o estômago internamente. Então, eu tenho aqui células do tipo cúbicas, né, células cúbicas, que, nesse caso aqui, estão protegendo contra a acidez e também secretando suco gástrico, né, que tem ácido e, ao mesmo tempo, tem pepsina. Não é só protegendo contra a acidez, mas principalmente contra a pepsina, né? Essa pepsina se ativa na presença de HCl. E aí ela poderia atacar aqui. É o problema da gente ficar mascando chiclete, da gente ficar falando muito, que a gente mais esse fala-fala, né? Simula a gente está mastigando e está entrando comida. Então, conforme a gente vai falando, o estômago vai produzindo HCl aqui e sucos e o suco digestivo. E aí ele vai transformando o pepsinogênio em pepsina. Se não tiver alimento, o que essa pepsina vai começar a digerir? Essas células aqui que têm proteínas, tá? E aí começa a formar as gastrites, né? Vai começar comendo essas células aqui, tá bom? Então esse é o simples prismático. Bem, a gente também tem o estratificado pavimentoso. É o da pele, né? É o da epiderme da pele. Boca, esôfago. Então, várias camadas, né? A gente vai ter aqui, então, desse lado, os epitélios estratificados, com várias camadas de células. Do lado de cá só tinha uma camada, e desse lado aqui tem várias camadas. Então, estratificado pavimentoso da pele, né? A epiderme, enfim. O estratificado de transição, que é o presente na bexiga, tá? Que tem formas desde cúbicas até achatadas e vice-versa, porque são órgãos que se alongam, se distendem, né, para um tamanho menor e maior, como é o caso da bexiga, ela se enche e ela esvazia. Então, eu tenho esse tecido
estratificado aqui de transição, beleza? E eu tenho estratificado prismático, tá vendo aqui, ó? Eu tenho células cúbicas e tenho células é, é, cilíndricas, né? Cúbicas e cilíndricas. Então, esse aqui é o da uretra, tá bom? Beleza, galera? Esses são os tipos de tecidos aí e os locais onde a gente encontra eles. Alguma dúvida? Bem, epitélio glandular, galera, rapidinho aqui. Epitélio glandular. Eles vão secretar substâncias como hormônios, leite, suor, tá? Na pele, né? Glândulas exócrinas, são classificados de acordo com os locais onde eles eliminam. Então, a gente tem as glândulas exócrinas, que são aquelas que liberam substâncias para fora do corpo, né? Ou para o interior de órgãos, bom? Mas que não seja na corrente sanguínea. Então, eles vão possuir duas partes, um adenômero oácino, tá? Uma região chamada de adenômero oácino, e eles vão ter um canal secretor. E esse canal secretor aqui é que vai distinguir uma glândula exócrina de uma endócrina. Então, quais são elas? As glândulas salivares, produzindo saliva, as glândulas mamárias, produzindo leite, sudoríparas, sebáceas na pele, né? Lembrando que essas glândulas são exclusividade dos mamíferos, né? Só os mamíferos apresentam pele com glândulas, tá? Bem, as glândulas endócrinas, né, são aquelas que vão formar os hormônios, lançam os hormônios na circulação sanguínea. Né? Quando a gente vai no endocrinologista, a gente vai ver os tipos de hormônios aí, a gente vai falar dos hormônios. Então, apresentam apenas os adenômeros, só a região de produção, tá? Exemplo, aí a gente vai ter hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, as gônadas, tá? Entre outros. E as glândulas anfícrinas, que a gente tem uma bem conhecida, que tem uma parte exócrina e outra endócrina, que é o caso do pâncreas, tá? Na parte exócrina, as células do ácido pancreático produzem o suco pancreático, que vai para o intestino, fazer digestão. E a parte endócrina são as ilhotas pancreáticas ou de Langerhans, que produzem dois hormônios, a insulina e o glucagon, que caem na corrente sanguínea, regulando a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Então, o pâncreas é uma glândula anfícrina. Bom, beleza. Bem, então aqui eu tenho a origem das glândulas, né, tecido epitelial, tá vendo aqui, ó, que vai se desenvolvendo e pode seguir dois caminhos. Um caminho que ela fica presa aqui ao epitélio, formando glândulas exócrinas que vão liberar substâncias fora, tá? Então aqui eu tenho o tal do duto ou canal secretor, tá vendo aqui? Que distingue uma da outra. E aqui a região que produz a secreção, que é o adenômero ou ácido. Nas glândulas endócrinas, eu não tenho o canal, tá vendo? Ela se desconectou do canal, ficou mais interna. Então tá aqui, ó. Olha a glândula aqui. Então eu tenho uma região de adenômero e passa um vaso sanguíneo aqui do lado para onde elas mandam essas secreções, os hormônios. Bom? E a glândula anfícrina, eu tenho aqui as ilhotas de Langerhans, que mandam os hormônios para o sangue, tá? E eu tenho aqui o ácido, né, as células do ácido que produzem o suco pancreático que vai cair aqui no duodeno, tá? Então ela tem as duas funções. Bem, glândulas endócrinas aqui, ó. Então eu tenho a glândula pineal, a hipófise, né? A tireoide, a paratireoide, as suprarrenais, vai vendo a posição. O ovário nas mulheres, o testículo nos homens, que são as gônadas, beleza? E as glândulas exócrinas? Eu tenho a glândula salivar, né? As glândulas salivares, né? Eu tenho as glândulas mamárias, né? Eu tenho as glândulas sudoríparas, produzem o suor, e tenho as glândulas sebáceas.
Aí você está vendo que uma é alveolar, outra é tubular e enovelada, outra é alveolar acinosa sacular, outra é alveolar. Enfim, são as glândulas. E aqui está a glândula mista, né? Que é o pâncreas. Beleza? Tranquilo aí, galera? A pele humana. Ah, galera, a pele humana, ela tem essa parte aqui, ó, a epiderme, que é de tecido, como está aqui, ó. A epiderme, que é essa parte superior, que é tecido epitelial. A derme é tecido que vai até aqui, tá? A derme geral, que é o tecido conjuntivo. E aqui embaixo a gente tem o chamado de hipoderme, tá? Onde vão estar os adipócitos. Tá? Tecido adiposo também em mamífero, que acumulam gordura na pele. Nesse adipócito, a gente vai ter dois tipos de gordura: gordura marrom e gordura branca. A gordura branca tem muito mais função de preenchimento, é, de ah, enfim, proteger contra termicamente, né, proteger termicamente o organismo, tudo isso. E a marrom, ela disponibiliza aos poucos energia, né, ela vai liberando energia aos poucos. E é, ela está mais associada à atividade termorreguladora. Por quê? Porque ela tem substâncias que bloqueiam ah, as cadeias respiratórias e são as termogeninas, tá? Que desacoplam os processos oxidativos e esse indivíduo começa a produzir mais ATP por ali, passando hidrogênios o tempo inteiro pelas membranas dessa molécula, produzindo muito ATP e liberando muita energia. Tá? Essa gordura marrom é bastante comum em animais que hibernam. Né? Eles acumulam gordura marrom, depois, conforme eles estão dormindo por meses, essa gordura marrom é que vai liberando energia para eles. Tá bom? Beleza. Na epiderme, a gente não encontra nada que seja propriamente dela, tá certo? Tudo que sai aqui, que chega aqui fora, está vindo da derme, a não ser os folículos pilosos, tá? Que são da epiderme, que avançam sobre a derme, tá? Mas fora isso, todas as outras estruturas aqui estão associadas à derme. E aí nós vamos ter é, é, várias, várias estruturas. Por exemplo, discos de Merkel, né? O que ele está associado aqui, ó? Corpúsculos de Merkel. É, edentação estável, ou seja, ele vai perceber toques. É o nosso órgão tátil, tá? São esses discos de Merkel. Tá? Terminações nervosas livres, elas têm a ver com dor. Terminações livres, elas têm a ver com estímulos mecânicos, térmicos, químicos, ela que provoca dor. Quando você sente dor na pele, é porque tem essas terminações nervosas. Corpúsculos de Meissner, né, que estão aqui, tem a ver com vibrações, né? Então, toque rápido, também o tato, mas sensações mais suaves, tá? Corpúsculos de Ruffini, que são essas bolinhas aqui, ó, mais roxinhas que estão na ponta aqui, ó. É sensação térmica, tá? De calor, a gente percebe calor por elas. Corpúsculo de Krause, ele nem mostrou aqui, mas enfim, também é térmico e tá correspondente ao frio, tá? E esses corpúsculos de Pacini aqui, ó, são maiores, estão mais embaixo, vibrações é, mais agudas, né? Então também tem a ver com contato, quando você sente aquele mais grave, né? Você vai num show que tem um grave. Bom, beleza, gente.
Terminações do folículo piloso aqui também, né? Então, as pontas dos pelos têm a ver aí também com movimentação, direção, também te dão sensações. Tá bom? Então, essa é a pele humana, tá bom?